Questão 8, ainda trabalhando nessa questão de simbolização das proposições simples e compostas, a gente tem aqui o seguinte: a proposição: a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, pois o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. Então, essa proposição aí estaria corretamente representada desta forma, em que P e Q fossem proposições lógicas convenientemente escolhidas. E aí, será que está certo agora? Agora sim, ó, essa proposição que está aqui simbolizada é uma proposição condicional. O conectivo que está aí presente é o se então, é a condicional. Lembrando que essa proposição condicional, ela sempre vai trazer uma relação de causa consequência. Causa provoca consequência, né? Causa, então, consequência. E veja que nós temos essa presença dessa relação aí. E onde está o conectivo? O conectivo ele está justamente aqui, ó, substituído pela palavra pois. Esse pois, ele faz o mesmo papel do se então, ele tem a mesma relação. Lembrando que toda palavra conclusiva ela pode exercer essa função, porque ela está dizendo que aquilo é consequência de algo que foi dito anteriormente. Tá? Então, toda palavra, todo termo conclusivo acaba sendo uma proposição condicional, disfarçada, né? Depende do contexto, fica mais estético dessa forma. Então, o item está correto. Agora, eu quero trazer atenção aqui para vocês um detalhe. Ó, vamos procurar os verbos. Ó, a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida. A escola tem aqui essa locução, né? Não prepara. Aqui está a proposição, o núcleo dela. Pois o ensino profissionalizante não faz parte do currículo. Então, esse não faz parte aqui seria o núcleo dessa segunda parte. Aqui está P e Q. Lembrando que a condicional é sempre da causa para a consequência, né? Então, no caso aí da simbologia aqui, o P seria a causa e o Q seria a consequência. Agora, o texto ele está escrito na ordem inversa, tá? Ele está trazendo a consequência primeiro. Isso aqui seria Q, e isso aqui seria P. Ou seja, conclui-se que a escola não prepara com eficácia o jovem, pois, ou seja, com base nisso. Nisso o quê? No fato do ensino profissionalizante não fazer parte do currículo da grande maioria do centro de ensino. Então, a consequência ela foi escrita antes. Por que isso? Bom, isso é um recurso da língua, né? A língua portuguesa permite. Eu entendo que o autor do texto ele quis dar ênfase a esse fato. Então, ele escreveu ele primeiro. E depois ele fundamentou. Ele não pode simplesmente dizer que não prepara e ir embora. Ele está dizendo que não prepara, baseado nesse fato. Do fato de quê? De não haver, né, o ensino profissionalizante como parte do currículo das instituições de ensino. Tá? Então, assim, se fosse uma questão para nós trabalharmos a questão da proposição condicional com relação ao valor lógico, com relação à negação, à equivalência, isso faria total diferença. Saber quem é a causa e quem é a consequência. Então, não basta saber que é uma proposição condicional. Tem que conhecer quem é a causa e quem é a consequência. Então, nesse caso aqui, a consequência ela foi escrita antes. Porém, na hora de fazer a simbologia, ela tem que ser colocada após a proposição, o conectivo condicional. Tá? Então, muito cuidado. Tá? A causa sempre deve ser simbolizada e a consequência, e a consequência deve ser simbolizada sempre após o conectivo condicional. O texto pode vir, né, escrito na ordem inversa. Você precisa corrigir isso quando simbolizar o texto. Para essa questão aqui, não vai dar problema, porque simplesmente é para saber se esse texto é uma condicional e não quem é a sua causa e quem é a sua consequência.
Mas, como eu já falei anteriormente, para fazer negação, para fazer equivalência, para verificar se é tautologia e para uma série de outras questões, isso é imprescindível, tá bom? Então, por isso que eu estou detalhando aqui, para você já ir se preparando para ter essa sensibilidade, principalmente com a proposição condicional. A gente vai ver, né, eu estou falando isso para quem é meu aluno do presencial, que assim como na matemática, na lógica, a gente tem propriedade comutativa, ou seja, a gente pode trocar a ordem dos termos de uma proposição, que isso não altera a sua estrutura. Por exemplo, na matemática a gente tem que 2 mais 3 é igual a 5. E se eu mudar a ordem disso aqui, eu não vou alterar o resultado. 3 mais 2 também é igual a 5. Isso é a propriedade comutativa. Agora, essa propriedade comutativa, ela também está na lógica, só que não para todos os conectivos. Por exemplo, se eu tiver uma conjunção A e B, isso é a mesma coisa de B e A. Essas duas estruturas aqui, elas são iguais, elas querem dizer a mesma coisa. Agora, a proposição condicional, ela não tem a propriedade comutativa. Então, quando eu digo que A implica em B, eu não necessariamente estou garantindo que B também vai implicar em A. Existe um caso onde isso é possível, mas é um caso particular. Em linhas gerais, isso não é possível. Quando que eu posso concluir que A implica em B e quando B implica em A? Somente quando A é igual a B. Caso contrário, eu não posso. Eu não vou entrar no detalhe disso aqui, isso mais vai confundir do que esclarecer. Mas o que eu quero já que vocês fiquem avisados é que na hora de simbolizar uma proposição, principalmente a proposição condicional, você deve ficar atento a qual proposição, né, parte da composta, vai ficar antes do conectivo e qual vai ficar após ele. Então, fica antes a causa, fica após a consequência. Ainda que no texto isso venha numa ordem inversa. Valeu? Forte abraço. Continue nos vídeos aí. Espero que eu possa esclarecer as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida com relação a isso aí, pessoal, acompanhe os vídeos. Mas se já ficou alguma dúvida agora, pode colocar aí nos comentários que eu vou procurar elucidar essa dúvida aí, ainda que eu cause outras. Um abraço.